Cumprimento a amada igreja com a santa paz do Senhor. Amém. Eu quero convidar a igreja para, neste momento, nós meditarmos na palavra do Senhor, que está em Romanos, capítulo 8, do versículo 26 até o 30. Amém? Glória a Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 26 ao 30. E diz assim: e da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Amém? Os irmãos podem se assentar. Eu quero meditar com os irmãos no versículo 28, que diz: sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela é linda e ela é viva, ela é eficaz, como uma espada de dois gumes. E por que a Bíblia é comparada, é feita essa comparação com uma espada de dois gumes? Não sei se os irmãos já viram, a espada de dois gumes, ela corta para todos os lados. Assim também é a palavra de Deus, ela é eficaz. Não tem essa, aqui vamos encobrir um pecadinho, aqui vamos deixar isso passar. Não, ela é eficaz. E para Deus não existe pecadinho, pecadão. Para Deus é pecado. E quando nós pecamos contra o nosso Deus, a Bíblia diz que Deus se entristece. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele tem ciúmes de nós. Olha que coisa mais linda, irmãos. Ciúmes. Porque a gente às vezes aplica essa palavra de uma forma pejorativa, achando que o ciúme é ruim. Não é. O ciúme moderado é aquele ciúme que você cuida, que você se importa. Não possessão, né? Que às vezes a pessoa é possessiva, ela acha que o outro é propriedade dela e ela é dela, tem que ser do jeito dela. Não. O Espírito Santo, ele tem ciúme de nós. Porque foi grande o sacrifício que Jesus fez ali na cruz, por mim e por você. E quando nós tomamos decisões, entramos por caminhos que desagradam o coração de Deus, Deus se entristece. O Espírito Santo fica enciumado. Eu imagino Jesus como deve entristecer seu coração, dar a sua vida na cruz, sofrer, e a pessoa se entregar ao pecado, se entregar aos seus desejos. Eu gosto sempre de falar que nós, servos de Deus, somos pecadores. Eu nunca gosto de passar aquela imagem de super-herói. Eu fiz certo, eu faço certo, eu sempre faço certo. Não, eu erro.
Eu e você erramos. E sabe qual o problema, irmãos? Que muitas vezes nós temos dificuldade de aceitar o nosso erro. E aí, eu gostaria de trazer nesta noite à luz essa palavra. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Muitas vezes Deus nos deixa ir para lugares aonde nós somos provados, aonde muitas vezes nós somos lançados de frente com o pecado, para que nós venhamos crescer espiritualmente, para que nós venhamos ter mais intimidade com Deus. Porque Deus não nos trata com, digamos, restrição. Porque se nós ficássemos totalmente restritos, a gente não cresceria espiritualmente. A gente não passaria por dificuldades. E quando vem a dificuldade, seja ela financeira, seja ela emocional, seja na área da saúde, é vontade de Deus. E eu gostaria de agora voltar lá para o Velho Testamento, quando Deus faz uma promessa a Abraão de dar-lhe um filho, e Abraão e Sara até mesmo duvida que Deus poderia abrir a sua madre, e Deus dá um filho a Abraão e a Sara. E quando esse menino já é um pouco crescido, Deus pede a vida de Isaac em sacrifício. Imagine, irmãos, quem aqui é pai, é mãe, sabe o quanto os nossos filhos são valiosos para nós. E imagina o Deus que te dá um filho, que te dá uma promessa de você ter um filho e aquele filho ser bênção na sua vida, e de repente esse mesmo Deus fala: olha, pega o seu filho, sobe lá no monte, faz o altar e oferece. Imagine isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E olha como é lindo. Deus confronta Abraão. Deus permite que Abraão passe por uma situação difícil, onde ele deveria escolher entre adorar a Deus, servir a Deus, obedecer a Deus, ou poupar a vida do seu filho. Mas a palavra de Deus diz que Abraão, ele pega a lenha, ele sobe com Isaac e ali prepara o altar. E quando o altar está preparado, aquele menino talvez tenha perguntado: ô papai, cadê o cordeiro? E ele manda o seu filho se deitar. E a Bíblia diz que quando ele vai imolar a vida do seu filho, Deus fala: para Abraão, e prepara-lhe um cordeiro. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não sei o que Deus tem te pedido, eu não sei como Deus tem te confrontado, mas eu creio que Ele está no controle de tudo. E por mais que muitas vezes a gente venha pensar que Deus nos abandonou, que Deus se esqueceu de nós, não, Ele está no controle de tudo, porque Ele é Deus. Irmãos, imagine José. José foi jogado numa cova pelos seus irmãos. E o que eu vejo nessa palavra é que Deus, quando Ele vai nos colocar em algo maior, quando Ele vai preparar algo diferente, grande na nossa vida, nós temos que passar pela dificuldade. É na dificuldade, é na escassez que Deus
prova, que Deus forja o nosso caráter. E José é traído pelos próprios irmãos. Lançado numa cova, e os irmãos chegam em casa e falam para o pai: olha, José sumiu, morreu. E o pai, que amava tanto aquele filho, eu imagino que deve ter sofrido tanto, mas era a vontade de Deus na vida de José. Aleluia! E a Bíblia diz que Deus prepara uma capa para José. Deus leva José, vai para a prisão, passa por dificuldades até chegar a ser governador. Resumindo a história, a Bíblia diz que naquela região passa por uma dificuldade de alimento. E os irmãos vão até ali através de alimento, de grãos. E quem está ali? José. A Bíblia diz que os seus irmãos não o reconhecem, mas José honra seus irmãos, manda alimento. E quando aqueles irmãos retornam e descobrem que era José, a Bíblia diz que José, ele acolhe, ele trata bem seus irmãos. Imagine você ser traído pelo seu irmão e você tratado bem. Sabe o que é isso? É coração onde Deus é quem comanda. É coração que se entrega, se rende ao amor de Deus. Só o amor de Deus para fazer isso conosco, irmãos. E mais uma vez, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Imaginem Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando o rei manda adorar a Deus estranho, eles falam: não, nós não vamos. E a Bíblia diz que chega ao ponto deles serem lançados numa fornalha. E de manhã, quando vão para tirar aqueles jovens, eles não tinham cheiro de fumaça, eles não tinham nenhuma queimadura, eles não tinham nenhum indício de ter passado a noite numa fornalha ardente. Isso é a vontade de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei se é enfermidade. Eu não sei qual é a tua luta. Mas eu tenho certeza, Deus está contigo. Deus está no controle. A palavra de Deus diz que Deus é fiel em todo o tempo. E eu gosto sempre de meditar em Salmos 23, o verso 1, que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas eu gosto de sempre dizer esse versículo no presente: o Senhor é meu pastor e nada me falta. Sabe por quê, meu irmão? Aqui, eu tô aqui, é Deus quem está me sustentando. Se você tá aí, é Deus que te sustenta. E quando a gente entende que até o nosso fôlego de vida é providência de Deus, o resto, as tribulações, as afrontas, as dificuldades, vêm. Mas a gente tem certeza que Deus está no negócio. E agindo Deus, quem impedirá? Oh, aleluia!
Quando Elias estava ali, a Bíblia diz que Elias já estava triste, deprimido ali no deserto. E a Bíblia diz que Deus prepara um corvo para levar alimento ali para Elias. Eu creio que Deus estava preparando, que Deus estava trabalhando, que Deus estava regenerando as forças. Todo momento de dificuldade precede uma vitória. Não existe vitória sem dificuldade. Não existe conquista sem luta. E quando nós não entendemos que Deus está no controle de tudo, que todas as coisas cooperam para o bem de Deus, daqueles que amam a Deus, a gente talvez faça como Pedro, que a Bíblia fala que Pedro era um homem de pouca fé. Imagine Jesus ali sobre o mar, e quando chama, ele começa a se afundar. E muitas vezes assim somos nós, irmãos. Muitas vezes nós olhamos para a nossa dificuldade, muitas vezes nós olhamos para respostas que o mundo nos dá. Talvez o seu diagnóstico seja um diagnóstico de morte. Talvez para você e para as pessoas que te conhecem, a sua vida não tenha mais sentido. Mas Deus está dizendo: eu estou no controle de tudo, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Paulo e Silas na prisão. Às vezes a gente reclama, às vezes a gente acha que na nossa geração é difícil ser cristão, mas quando nós meditamos na palavra de Deus, nós vimos que homens e mulheres, crianças, morreram devorados por leões ali no Coliseu de Roma. Quantos cristãos morreram porque falaram: eu não nego a Cristo, eu não nego o Deus. E às vezes a gente acha que é difícil. Ai, irmã Terezinha, mas eles morreram. Oh, aleluia. Mas a palavra de Deus diz que nós não somos daqui. Nós somos do céu. Nós somos forasteiros, irmãos, dessa terra. E quando nós entendemos que é melhor morrer com Cristo, viver para Cristo, eu creio que aqueles homens, mulheres e crianças, quando iam se aproximando da morte, tinham a certeza que iam encontrar com Jesus, tinham a certeza que tinham uma casa, uma morada ali no céu, tinham a certeza que veriam face a face o rosto do nosso Deus. Irmãos, e quando eu imagino isso, é tão lindo. A Bíblia diz que no céu existem anjos dizendo todo o tempo: Santo, 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 Santo é o Senhor. Então, quando o inimigo disser para você, quando o inimigo disser para você que o seu problema não tem jeito, você fala: olha, o meu problema pode não ter jeito, mas mesmo assim eu continuo escolhendo viver com Cristo. E quando alguém disser para você não ter solução, sabe por quê, irmãos? O mundo, ele nos engana. Para as pessoas, você ser uma pessoa
status, aí sim. É felicidade. Olha, ele é próspero. Olha, ele tem carro bom, ele tem roupa boa, ele tem uma casa boa. Mas a gente sabe que prosperidade, felicidade é viver com aquilo que Deus preparou para nós e ainda assim dizer: eu amo a Deus, eu sou feliz porque Cristo vive em mim. Quando nós aprendemos a viver com aquilo que Deus nos dá, nada nos falta. Sabe por quê? Hoje o mundo nos traz uma ideia de que ser feliz é viver em festa, é comer do bom e do melhor, é fazer parte da nata da sociedade, é ser uma pessoa importante socialmente. Mas a Bíblia nos diz tudo ao contrário. Oh, aleluia! A Bíblia diz que o Filho de Deus não tinha nem onde recostar a sua cabeça. Sabe o que eu quero dizer para você, meu irmão? Que Deus, Ele sabe da minha, da sua necessidade. E eu gosto sempre de usar uma analogia de um homem que ele sempre orava e pedia para Deus um avião. Ele orava e falava: Senhor, me dê um avião. Eu quero um avião. E esse homem passou praticamente toda a sua vida orando, pedindo para Deus que lhe desse um avião. Mas ele nunca recebeu. E aí eu digo para você que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus pelo seguinte: ele não tinha um hangar. Ele não tinha como manter aquele avião com combustível. Ele não sabia pilotar, ele não tinha como pagar alguém para pilotar. E se Deus ouve o pedido daquele homem e ele dá um avião? Os irmãos imaginam o que poderia ter sido na vida dele? Ele não ia ter dinheiro, ele ia ficar frustrado que ele não ia ter dinheiro para pilotar. Ele não ia ter ninguém para pagar, falar: ó, pilota esse avião, me leva em tal lugar. Assim é a nossa vida com Deus. Às vezes estamos pedindo, mas às vezes não consultamos a Deus se aquilo que nós queremos, se aquilo que nós pedimos é bom, se aquilo que nós queremos coopera para o nosso bem. Sabe por quê, meu querido? Às vezes a gente vem até essa palavra e pensa: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí a gente já pensa: coisa boa. Opa, um salário melhor, saúde. Mas não é isso. Sabe aquele dia que você chora? Sabe aquele dia que às vezes você se sente tão pequeno? Isso coopera para o seu bem, para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe por quê? Eu sempre gosto de falo com meu esposo e sempre gosto de refletir sobre isso, porque é na dificuldade que a gente se achega, é na dificuldade que a gente percebe que a gente precisa de Deus e sem Ele nós não somos nada. Sabe por quê? Muitas vezes, quando tudo vai bem, quando tudo está de acordo com a nossa vontade, a gente relaxa. Não vou no culto hoje porque, tô cansado. Tá tudo bem. Mas aquele dia que você está com aquela dificuldade, aquele dia que o seu coração está apertado, aquele dia que você às vezes pensa: Senhor, eu não aguento mais. Aí você fala: vou para a igreja, vou orar, vou ler a palavra, vou jejuar. Cooperou para o seu bem.
Muitas vezes o inimigo coloca na nossa mente que dificuldade não é para crente. Eu cresci, até minha adolescência, eu digo que interpretando errado a palavra de Deus, que eu achava, eu não posso ficar doente. Se Jesus é o médico dos médicos, eu não posso ficar doente. Aí a gente vai amadurecendo, vai lendo mais a palavra, vai meditando na palavra. Paulo era um homem segundo o coração de Deus, pregava o evangelho. Quantas vidas foram salvas através do evangelismo de Paulo? Mas Paulo dizia que ele tinha um espinho na carne, uma enfermidade. Veja, irmãos, que nada é perfeito na nossa vida, porque se fosse perfeito, nós não almejaríamos o céu. Mas eu quero dizer para você nessa noite, eu não sei o teu problema, mas saiba que o Senhor está no controle de tudo. E eu gostaria de ler novamente o versículo 26, que diz: e da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando a luta bater a tua porta, quando a dificuldade vier, dobra os teus joelhos, entra no teu quarto, fala com o teu pai que te ouve em secreto. E às vezes a gente não sabe como pedir, não sabe como orar, mas ele sabe. E o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Às vezes estamos em momentos tão difíceis que não sabemos nem o que falar, mas Deus entende o nosso choro. Ele vê as nossas lágrimas, Ele vê o nosso coração. Por isso que a palavra de Deus ensina: entra no teu quarto e o teu Deus que te vê em secreto. Sabe por quê, meu querido? Às vezes você está tão aflito, às vezes a dificuldade está tão grande, a luta está tão intensa que você não sabe o que falar. Você só chega no seu quarto, dobra o seu joelho e fica ali, sentindo a presença do Pai do céu. Aleluia. E às vezes não sai nenhuma palavra da tua boca, mas Ele vê teu coração. Ele sonda o teu espírito, a tua mente, a tua alma. Não há como esconder de Deus. Por isso eu sempre falo que eu vivi uma certa fase da minha vida achando que se eu andasse com tal roupa, era a minha característica cristã. E aí eu digo como que é importante a gente meditar na palavra de Deus. Sabe, no mundo espiritual, como que você é identificado? Você não é identificado pela sua roupa? Claro, sim, que nós devemos vestir decentemente. E a palavra de Deus nos diz: se a tua roupa escandaliza o teu irmão, melhor que não vista. Porque a palavra de Deus tem palavra para tudo, resposta. Mas o inimigo, no mundo espiritual, ele te respeita, não é pela sua roupa, não é pelo jeito que você se comporta socialmente, é pelo jeito que você se relaciona com Deus. Se você está cheio da presença de Deus, o inimigo, ele fala: opa, esse crente aí eu não posso mexer. Eita, esse aí, ó, tem uma comunhão estreita com Jeová. Ih, não dá. É isso que o inimigo respeita.
E muitas vezes nós achamos que vestir uma roupa decente, ter aparência de crente, ter aparência de servo de Deus é o suficiente. Suficiente para o mundo. É crente. Irmãos, sabe, eu já dei esse testemunho o dia que eu estava com uma bermuda e eu precisava orar para minha mãe. Eu falei, opa, falei pro meu filho, ela passando mal, fica aí com a vovó que eu vou lá em casa vestir uma saia. O Espírito Santo falou comigo, vai não vai que não dá tempo. E aí eu orei para minha mãe. Gostaria, antes de terminar essa palavra, de dizer para você que há poucos dias, há pouco tempo, início de 2025, como que Deus fala conosco. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu estava sonhando que eu tinha sido diagnosticada com uma leucemia. E eu sonhei isso direto. E eu falei, meu Deus, e eu no meu sonho eu falava, meu Deus, não deixa. A minha mãe já sofreu tanto, meu pai já sofreu tanto com o meu irmão, nós sofremos tanto. Eu não sou forte igual ele, não, Jesus, se for para fazer uma quimioterapia, eu não aguento não. Eu tenho Davi, Jesus, pelo amor de Deus. E eu sonhava várias vezes com isso. E eu falava, um dia eu cheguei, mãe, a senhora me ajuda em oração? Terezinha, mãe, eu tô sonhando que eu tive um diagnóstico de leucemia, mãe. E aí, muita dor no corpo, muita dificuldade, muitos problemas na área do trabalho e tendo que trabalhar. Mas era tudo vontade de Deus. Tudo cooperou para o meu bem, irmãos. Tudo. Então, chegou mais para o final do ano, eu já não aguentava de dor no corpo, e eu com medo de fazer o exame, eu não minto para os irmãos, por causa do sonho. Eu falei, não vou fazer exame não. Se eu for no médico, ele vai me pedir um monte de uma bateria de exame, meu Deus do céu, não estou preparada não. E eu orava, Senhor, a minha mãe já sofreu muito com o meu irmão, meu pai já sofreu muito com ele, nós sofremos muito. Foi muita oração, foi muito choro. E glória a Deus, hoje ele está aqui com saúde, muita saúde. Acho que tem mais saúde do que eu. Glória a Deus, para ver o que Deus faz. Mas Deus nos prepara. E a dificuldade veio quando chega em dezembro de 2025. Eu vou na médica, reumatologista, e ela me pede uma bateria de exames, e quando eu chego ali com um laudo de síndrome de burnout, de depressão em estado moderado, ela, opa, eu vou fazer alguns exames para descartar outras patologias. E ela falou, provavelmente seja uma fibromialgia. Então, fibromialgia, gente, eu não tinha muita noção do que era isso. E aí, numa segunda consulta, e ela me passa medicamentos, me dá o laudo médico, e aí eu falo, doutora, mas aí eu tomo o medicamento certo, eu me tratando, eu vou ficar bem? E ela fala pra mim, não, Terezinha, a fibromialgia é uma doença psicossomática, e ela não tem. Você pode passar uma semana bem, 3 semanas sem dores, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas eu digo para você que depois desse diagnóstico, muita coisa mudou na minha vida. Sabe por quê? O diagnóstico pode ser ruim, mas Deus me sustenta. Todo dia eu levanto e falo, Senhor, obrigada pela minha vida. Obrigada, Senhor, por eu estar aqui com a minha família. Obrigada, Senhor, todo dia que eu levanto, às vezes cheia de dor. Obrigada, Senhor, porque eu estou levantando com vida. E eu digo para você nessa noite que toda
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes seu diagnóstico é de morte. Às vezes a doença que você carrega é incurável, mas o teu Deus te sustenta. É Ele. E eu entendi, depois desse diagnóstico, o quanto eu sou dependente de Deus. O quanto eu preciso dEle. E para terminar, meus queridos, eu sempre oro a Deus e falo: Senhor, eu posso estar compartilhando as minhas experiências? Quando esse dia que eu orei para minha mãe, meu pai estava internado em Cruzilha. O papai já está com 100 anos naquela época, acho que estava com 98, se não me engano. E naquela noite, Deus mandou eu dizer para minha mãe que Deus iria prolongar a vida dele por mais algum tempo, que era para a gente aproveitar que ele tinha promessas a cumprir na vida do meu pai. Irmãos, e quando todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e quando chega com meu pai em casa, meu pai não parava nem em pé. E os meus irmãos: ele vai andar, ele vai... Eu falei: não, ele não vai andar não. Irmãos, eu fui para minha casa. Eu chorei e falei: Senhor, o Senhor me usa em profecia para falar com a minha mãe que o meu pai não vai morrer. Meu pai chega desse jeito, eu acho que mandaram meu pai para morrer em casa. Oh, aleluia! E naquela oração eu falei: Senhor, eu tenho temor de quando o Senhor me manda dizer algo, porque eu tenho medo de ser minha vontade, do meu coração. E o Senhor não é Deus de engano. Eu o sinto, eu sei que foi o Senhor que falou comigo. E eu olhando aquela circunstância, meu pai: Rui, os irmãos aqui sabem, Rui. Foram meses para se recuperar, mas foi se recuperando, foi se recuperando, foi se recuperando. Hoje, ele se encontra no leite de verdade novamente. O Espírito Santo sempre me traz a memória. Eu tenho promessa. Eu tenho promessa. E nós temos um terreno, e ele falou outro dia para mim, fui sair com ele, ele falou: minha filha, será que eu ainda vou ver a igreja sendo construída aqui? Será que eu vou ver pelo menos o comecinho, minha filha? Eu falei: olha, papai, oh, aleluia. Se for da vontade de Deus, sim. Então, irmãos, Deus, Ele sabe o que Ele faz. E muitas vezes, Deus, Ele te faz promessas. E às vezes você olha para a situação e você não vê nada. E às vezes você olha para a situação e fala que está tudo ao contrário. Mas é Deus trabalhando. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu quero dizer para você nessa noite: confie no teu Deus. Acredite. Para você ainda que não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu digo para você: vale a pena abrir mão de tudo para servir a Deus. Vale a pena abrir mão de tudo e dizer: Jesus, eu te aceito como o meu único e suficiente Salvador. Sabe por quê? A luta vem. A Bíblia diz que para o ímpio, para o servo, vem para todos nós. Mas a diferença quando nós temos Deus na nossa vida é que nós sabemos que tudo vai terminar bem. Tudo. E se o diagnóstico for de morte, a Bíblia diz que há alegria no céu quando morre o justo. Sabe por quê? Quando nós entendemos isso e não tememos a morte, porque a gente sabe que a morte é o que nos limita.
a estar com o nosso Deus. Eu imagino como deve ser lindo ali no céu, meus queridos, poder falar face a face com Deus, poder ver a face de Jesus. Nada disso tem preço. Perdão. E aí, o hino que nós louvamos hoje, 63, que passarinhos, belas flores, querem nos encantar, mas são vãos terrestres esplendores, porque o céu é nosso lar. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Entenda que todas as coisas cooperam para o seu bem. Amém? Que Deus possa abençoar.